Imagine um mundo sem internet, sem fotografias, sem registros em vídeo. E mesmo assim, há mais de 2000 anos, viajantes e poetas decidiram criar uma lista dos lugares mais impressionantes já erguidos pela humanidade. Nascia então a ideia das 7 maravilhas do mundo antigo. Um catálogo de sonhos, símbolos de poder e testemunhos da engenhosidade humana. Hoje, quase todos desapareceram, restando apenas ruínas, lendas e memórias. Mas cada uma dessas maravilhas guarda segredos capazes de nos transportar para a grandiosidade de civilizações que desafiaram os limites de seu tempo. No vídeo de hoje, vamos conhecer e explorar as 7 maravilhas do mundo antigo. No coração do deserto egípcio, erguida contra os ventos e o tempo, está a mais antiga e enigmática das maravilhas, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída há mais de 4.500 anos, ela foi erguida como tumba para o faraó Quéops, conhecido pelos gregos como Khufu. Mas chamar a pirâmide de tumba é quase uma ofensa. Ela era, na verdade, um monumento à divindade dos faraós, um testemunho de que os reis do Egito não eram apenas governantes, eram deuses vivos, donos da terra e do céu. Imagine o esforço colossal. Mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, foram extraídos, transportados e encaixados com uma precisão que a engenharia moderna ainda estuda com admiração. Não havia máquinas, não havia ferro, não havia rodas como as conhecemos. Havia apenas a força de dezenas de milhares de trabalhadores, escravos e artesãos, movidos por fé, medo e devoção ao faraó. Se a pirâmide de Gizé é pedra e eternidade, os jardins suspensos da Babilônia são poesia e mistério. Uma maravilha que talvez tenha existido, ou talvez tenha sido apenas um sonho, uma lenda nascida da imaginação dos povos antigos. A história mais famosa conta que o rei Nabucodonosor II, no século VI a.C., mandou construir um palácio-jardim para sua esposa, Amitis. Ela viera de uma terra de montanhas verdes e florestas densas, mas em Babilônia encontrou apenas o calor abrasador e as areias do deserto. Para aliviar sua saudade, Nabucodonosor ergueu algo sem precedentes. Um jardim suspenso em enormes terraços, onde árvores frutíferas, palmeiras, flores e cascatas de água criavam um verdadeiro oásis no céu. Os relatos descrevem colunas gigantescas sustentando plataformas de pedra, sobre as quais eram colocadas toneladas de terra fértil. A irrigação era feita por engenhos complexos que traziam água do rio Eufrates a centenas de metros de distância. Diziam que, de longe, os jardins pareciam uma montanha verde no meio da cidade, um pedaço do Éden plantado pelo homem. Na Grécia Antiga, a cidade de Olímpia não era apenas o berço dos jogos atléticos, era também o coração espiritual dos helenos. Ali, entre templos e altares, erguia-se a obra que transformaria o culto em deslumbramento, a estátua de Zeus, criada pelo genial escultor Fídias no século V a.C. Imagine entrar em um templo e, diante de seus olhos, ver o próprio Deus dos deuses, sentado em seu trono dourado. A estátua media cerca de 12 metros de altura, tão colossal que quase tocava o teto do templo. O corpo era esculpido em marfim, dando à pele um brilho quase humano. As vestes, os cabelos e a coroa eram feitos de ouro puro, e em suas mãos repousavam símbolos de poder, uma vitória alada e um cetro coroado por uma águia. Diziam os antigos que, ao contemplar a estátua, era impossível não sentir a presença divina.
O orador Estrabão escreveu que parecia que o próprio Zeus havia descido do Olimpo para se sentar ali diante dos homens. Era mais do que arte, era uma manifestação do sagrado através da genialidade humana. Mas a grandiosidade da estátua também refletia o orgulho dos gregos. Olímpia era o local dos Jogos Pan-Helênicos, onde todas as cidades da Grécia se encontravam. Colocar o rei dos deuses em sua forma mais sublime ali era um símbolo de união, poder e identidade cultural. Mas o destino foi cruel. A estátua sobreviveu por quase 1000 anos, mas desapareceu sem deixar vestígios claros. Alguns relatos dizem que foi levada para Constantinopla, onde teria sido destruída em um incêndio. Outros acreditam que pereceu em seu próprio templo, consumida pelo fogo. Hoje, nada resta dela, além de descrições, moedas antigas e a sombra de sua glória. A estátua de Zeus em Olímpia não era apenas uma maravilha arquitetônica. Era a tentativa humana de capturar o divino em forma física. E mesmo destruída, continua a nos fazer imaginar como seria encarar nos olhos o próprio Rei dos Deuses. Na cidade de Éfeso, na atual Turquia, erguia-se um dos templos mais impressionantes da história, o Templo de Ártemis, a deusa da caça, da fertilidade e da natureza selvagem. E quando dizemos templo, não falamos de algo comum, falamos de uma estrutura tão magnífica que fazia até os viajantes mais experientes ficarem sem palavras. O templo original foi iniciado no século VI a.C., patrocinado pelo rei Creso da Lídia e projetado pelo arquiteto Quercífron. Seus pilares gigantescos, em número de 127 colunas, cada uma com quase 20 metros de altura, sustentavam um teto adornado com esculturas e relevos detalhados. Era maior do que o Partenon de Atenas, mais imponente do que qualquer outro templo grego, e brilhou como centro religioso, cultural e econômico da região. Mas o que fazia desse templo uma verdadeira maravilha não era apenas sua grandiosidade, era o fato de que ali convergiam o sagrado e o humano. Peregrinos de todos os cantos do Mediterrâneo vinham oferecer tributos à deusa Ártemis. Dentro dele, o ar carregava o cheiro das oferendas, o eco dos cânticos e o brilho das joias oferecidas à deusa. Era, para muitos, o lugar onde o mundo humano se encontrava com o divino. No ano de 356 a.C., um homem chamado Heróstrato incendiou a construção original. O motivo? Ele queria que seu nome fosse lembrado para sempre, ainda que pela destruição. Curiosamente, na mesma noite em que o templo ardia em chamas, nascia Alexandre, o Grande. Os antigos diziam que Ártemis estava ocupada trazendo ao mundo o futuro conquistador e, por isso, não pôde salvar sua própria casa. Reconstruído em escala ainda mais grandiosa, o templo voltou a ser uma joia do mundo antigo, mas o tempo e as guerras não perdoaram. Foi novamente destruído, primeiro por invasões godas e depois pelo avanço do cristianismo, que considerava o culto pagão uma heresia. Hoje, resta apenas um pilar solitário erguido sobre o solo de Éfeso, cercado de ruínas. E ainda assim, esse fragmento solitário é suficiente para nos lembrar de que, um dia, existiu ali um dos templos mais esplendentes da história da humanidade. Na antiga cidade de Halikarnasso, hoje Bodrum, na Turquia, ergueu-se um monumento tão grandioso que transformou para sempre a maneira como a humanidade constrói seus túmulos, o Mausoléu de Halikarnasso. Tudo começou com a morte do rei Mausolo, no século IV a.C. Sua esposa, e também irmã, Artemísia II, devastada pelo luto,
decidiu que a memória de seu marido deveria ser preservada em uma obra sem igual. Não bastava um túmulo. Ela queria erguer um palácio para os mortos, um monumento que faria seu amado ser lembrado até o fim dos tempos. Chamou então os maiores arquitetos e escultores gregos da época: Pítio, Sátiro, Escopas, Briaxis e Timóteo, mestres do mármore e da simetria. O resultado foi uma obra monumental. Um edifício de cerca de 45 metros de altura, erguido em várias camadas, uma base quadrada, colunas majestosas em estilo iônico, esculturas detalhadas nas paredes e, no topo, uma pirâmide escalonada coroada por uma quadriga de mármore, onde Mausolo e Artemísia apareciam conduzindo uma carruagem. Era uma fusão de estilos: grego, egípcio e oriental. E foi tão impressionante que deu origem a uma palavra que usamos até hoje: mausoléu. Qualquer tumba monumental desde então carrega no nome a lembrança desse rei e de sua amada. Mas o destino, como sempre, foi implacável. Durante séculos, o mausoléu resistiu. Sobreviveu a invasões e guerras, mas não resistiu à fúria da natureza. Uma série de terremotos entre os séculos XII e XV reduziu a maravilha a ruínas. Mais tarde, suas pedras foram reaproveitadas pelos cavaleiros de São João, que as usaram para fortificar o castelo de Bodrum. Hoje, restam apenas fragmentos: esculturas espalhadas em museus, blocos de mármore reutilizados em fortalezas, pedaços de uma glória perdida. No coração do mar Egeu, na ilha de Rhodes, os habitantes ergueram uma estátua que parecia desafiar os próprios deuses. O Colosso de Rhodes, concluído por volta de 280 a.C., foi uma das mais ousadas obras da engenharia antiga. O contexto era de triunfo. Os rodeses haviam derrotado o poderoso exército de Demétrio Poliorcetes, um dos sucessores de Alexandre o Grande. Com as armas e o bronze deixados pelo inimigo, decidiram erguer um símbolo de vitória e liberdade. E assim nasceu o projeto de uma estátua colossal em homenagem a Hélio, o deus do sol, protetor da ilha. A obra foi confiada ao escultor Cares de Lindos, discípulo de Lísipo, famoso por suas estátuas monumentais. Durante 12 anos, artesãos e engenheiros trabalharam para dar forma ao titã de bronze, que alcançou cerca de 32 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Não sabemos exatamente sua postura. Alguns dizem que ele se erguia com as pernas abertas sobre a entrada do porto, permitindo que os navios passassem por baixo. Outros acreditam que ficava em posição mais simples, erguido sobre uma base sólida, com um braço apontando para o horizonte. Seja qual for a verdade, a visão devia ser impressionante. Um gigante metálico refletindo o sol, como se o próprio Deus observasse cada embarcação que chegava à ilha. Mas sua glória foi breve. Apenas 56 anos após ser erguido, um poderoso terremoto sacudiu Rhodes. O colosso não resistiu. A estátua partiu-se na altura dos joelhos e tombou no chão, transformando-se em um amontoado de bronze gigantesco. E aqui está o mais surpreendente. Mesmo em ruínas, o colosso continuou a atrair viajantes por séculos. Historiadores da época relatam que muitos percorriam longas distâncias apenas para contemplar os restos do gigante. Suas mãos caídas eram maiores do que o corpo de um homem. Seus dedos, enormes blocos de metal, espalhavam-se pelo chão como se fossem montanhas. No século VII, os restos do colosso foram vendidos como sucata por invasores árabes. O bronze foi carregado em centenas de camelos, desaparecendo para sempre. Na costa do Egito, erguida sobre a pequena ilha de Faros,
surgiu a última das grandes maravilhas da antiguidade, o Farol de Alexandria. Construído no século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, era mais do que uma torre. Era um milagre da engenharia, um guia de luz para navegadores, um monumento que transformou a noite em dia no perigoso Mediterrâneo. Alexandria era, naquela época, a maior e mais rica cidade do mundo. Fundada por Alexandre o Grande, tornara-se o centro do comércio e do conhecimento, lar da mítica Biblioteca de Alexandria. Mas suas águas eram traiçoeiras, cheias de recifes ocultos e bancos de areia. Navegar até seu porto era arriscado. Era preciso uma luz que atravessasse a escuridão. O arquiteto Sóstrato de Quínido recebeu a missão de erguer essa torre colossal. E o resultado impressionou o mundo. Com cerca de 120 metros de altura, o Farol de Alexandria foi, por séculos, uma das estruturas mais altas já construídas pelo homem. Era formado por 3 partes, uma base quadrada sólida, uma seção intermediária octogonal e, no topo, uma torre circular coroada por uma estátua, provavelmente de Zeus ou de Poseidon. No coração da construção, uma enorme chama ardia sem cessar. Espelhos metálicos refletiam a luz, projetando-a a quilômetros de distância, guiando os navios até o porto seguro. Durante o dia, a torre refletia ao sol. Durante a noite, transformava-se em um farol de esperança. Mas, como tantas outras maravilhas, seu destino foi marcado pela tragédia. Ao longo dos séculos, terremotos devastaram a região. No século XIV, grande parte do farol já havia desmoronado e suas pedras foram usadas para erguer fortalezas. Hoje, apenas ruínas submersas no mar de Alexandria lembram sua existência. E ainda assim, sua herança nunca se apagou. O Farol de Alexandria deu origem à própria palavra farol, e todas as torres de luz construídas depois carregam em si sua memória. Ele foi mais do que uma obra de pedra. Foi um símbolo da vitória da razão sobre o caos, da luz humana que vence a escuridão do mundo. 7 obras, 7 símbolos de grandiosidade. E, no entanto, o tempo foi implacável. De todas as maravilhas erguidas, com suor, fé e engenho, apenas a grande pirâmide de Gizé continua de pé, desafiando milênios. As outras 6 foram destruídas por guerras, terremotos ou pelo simples esquecimento. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo destruídas, elas não morreram. Sobrevivem em nossos livros, em nossas lendas, na imaginação coletiva da humanidade. E talvez essa seja a maior prova de sua verdadeira grandiosidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!